Olá, primeiro ano! Hoje nós vamos estudar as aulas 21 e 22, semelhança de triângulos, a primeira parte, lá na página 160. Nós vamos ver aqui figuras semelhantes, e especialmente os triângulos, ok? Figuras semelhantes são aquelas que têm os três ângulos iguais e os lados proporcionais. Ou seja, elas são semelhantes, não são congruentes. Elas podem se tornar congruentes com a ampliação de uma ou a redução da outra. Então, aqui, nós temos o caso fundamental de semelhança. Se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes congruentes, isso indica que esses triângulos são semelhantes, ok? Por quê? Porque, consequentemente, o terceiro ângulo também será congruente ao seu correspondente, ok? Então, eu indico assim, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Veja que há uma correspondência aqui, ó. O ângulo A é correspondente, congruente ao ângulo D, A com D. O ângulo B é correspondente, congruente com o E, B com E. E o ângulo C, correspondente, congruente com o ângulo F. Muito bem, quer dizer que esse lado AC é proporcional ao lado DF. O lado CB é proporcional ao lado correspondente aqui, FE. E o lado AB desse triângulo é correspondente e proporcional ao lado DE. No exercício 1, você tem aí um triângulo ABC. Está dizendo que esse segmento DE é paralelo ao lado AC, então AC e DE são paralelos. Determine EC, vou marcar aqui X, dado que AC é igual a 9, vou marcar aqui, ó, AC é 9. BC é 15, BC que é tudo aqui, é 15. E DE é 3. DE, que é esse pedacinho aqui, vale 3. Muito bem, nós temos que encontrar aí os dois triângulos semelhantes para a gente poder achar o valor de EC, ok? Olhando assim, nós vimos que esse ângulo aqui, o ângulo B, é comum aos dois triângulos, ok? Como esse lado é proporcional a esse, eu tenho que esse ângulo, é proporcional não, é paralelo, eu tenho que esse ângulo é congruente a esse daqui. E tenho ainda que esse ângulo D é congruente a esse ângulo A. Então, eu tenho o triângulo EDB semelhante ao triângulo CAB, ok? Dois triângulos semelhantes, eu tenho os lados proporcionais. Então, eu escrevo a proporção. 3 está para 9, se eu for do pequeno para o grande. Ou 9 está para 3, se eu for do grande para o pequeno. Eu vou do grande para o pequeno. Então, 9 está para 3, assim como o 15, que é tudo, está para esse pedacinho aqui, ó. Quanto vale esse pedacinho em função de x? Ele é 15, que é tudo, menos o x que eu quero descobrir. Então, fazendo essas multiplicações aqui, eu determino o valor de x. O que eu posso, para facilitar, é dividir aqui o 9 pelo 3, e assim fica mais fácil para fazer a multiplicação. Então, eu tenho que 15 é igual a 3, que multiplica
15 menos x. Muito bem, 15 é igual a 45 menos 3x. Vou passar o 3x para cá e o 15 para lá. Então, eu vou ficar com 3x é igual a 45 menos 15. 3x é igual a 30, portanto, o x é igual a 10. Então, aqui vale 10, e esse pedacinho que nós marcamos 15 menos x, vai valer 5, porque é 15 menos 10, ok? No caso aqui, ele não tá querendo saber esse lado, somente EC. Então, o lado EC é igual a 10. Muito bem. Indo agora para o outro exercício, o exercício 2. No exercício 2, está dizendo aí que nós temos uma circunferência e que foram traçadas aí cordas. A corda AC e a corda BD. E elas se interceptam nesse ponto E. Ok? Espera um pouquinho que saiu um pouquinho o foco. Vamos lá. Agora acho que melhorou. Ih, perdeu o foco de novo. Muito bem. Tá dizendo aí que AC e BD se interceptam no ponto E, de modo que A até E mede 4. Então, eu vou marcar aqui A até E, 4. Depois, que D até E mede 10. D até E mede 10. Vou marcar aqui. Que A até D mede 8. Vou marcar aqui. E que B até C mede 12. Calcule a medida do segmento BE. Então, vai estar aqui, ó, o X que eu quero descobrir. Então, nós temos que encontrar aí os triângulos semelhantes. Nós temos aqui ângulos OPV. Então, eu tenho aqui ângulos congruentes. E olha que interessante. Esse arco aqui, DC, ele é o arco correspondente a esse ângulo inscrito B e a esse ângulo inscrito A. Então, eu sei que os ângulos A e B são congruentes. Então, pelo caso AA, eu tenho que os triângulos AED é semelhante ao outro triângulo, que é o BEC. Agora que eu conheço a semelhança, eu tenho aí os lados proporcionais. Vamos lá. Cuidado, porque os dois triângulos, eles não estão desenhados do mesmo lado. Então, eu vou desenhá-los na mesma posição. Ou seja, o primeiro triângulo, eu vou deixar do jeitinho que ele tá. D, E e A. Então, o A aqui amarelinho e o E vermelhinho. Vou marcar as medidas que eu conheço. 4, 8 e 10. O outro triângulo, que é um pouquinho maior, eu também vou desenhá-lo do mesmo jeito, na mesma posição. Eu vou pôr o ângulo amarelinho lá em cima, igual tá o A. É o ângulo B. Só que o ângulo vermelhinho, eu vou colocar na mesma posição desse, olha só. Então, eles ficaram na mesma posição, aqui é o E. Então, ficou B, E e o C aqui embaixo. Ou seja, eu peguei, puxei aqui, né? Puxei esse E e deixei na mesma posição. Então, BE, que é o que eu quero descobrir, ele vai estar aqui, ó, na mesma direção. Ele é correspondente com o 4, com o AE.
E o que mais que eu sei? Eu sei que BC vale 12, então o BC vai ficar aqui. Ele tá na mesma correspondência com o lado que mede 8. Agora ficou fácil. Eu posso colocar que x está para 4, assim como 12 está para 8. Ou que 4 está para x, assim como 8 está para 12. Tanto faz. Eu vou do grande para o pequeno. Então, x está para 4, assim como 12 está para 8. Muito bem. X está para 4, assim como... Eu vou simplificar aqui. Eu vou dividir por 4. Vai dar 3 e vai dar 2. Ok? Então, eu tenho que 2x é igual a 12. Portanto, o x que eu quero descobrir vale 6. Ou seja, o segmento BE é igual a 6. O próximo exercício é o exercício 3 da VUNESP, que fala sobre um olho normal, tá? E que as imagens são projetadas e elas são separadas por uma distância de 0,005 milímetros, tá bom? Adotando um modelo muito simplificado do olho que eles fizeram aí, considerando uma esfera de diâmetro médio igual a 15 milímetros, a maior distância x em metros que os dois pontos luminosos distantes 1 milímetro um do outro podem estar do observador para que este os perceba separados bem. Então, vocês depois leiam direitinho aí o enunciado, né? Eu já vou aqui diretamente na figura. Eu tenho aqui um cruzamento entre essas duas retas aqui. Eu tenho que a distância entre as duas aqui do lado esquerdo é de 1 milímetro. E aqui do lado direito é de 5 milésimos de milímetros, ok? Então, eu vou aqui comparar esses dois triângulos, esse triângulo aqui com esse triângulo daqui, ok? Então, eu vou desenhá-los aqui. O triângulo maior, ele tem x aqui e o milímetro ali do lado. O menorzinho, eu vou desenhá-lo na mesma posição. Ele tem 15 aqui e desse lado 0,005 milímetros. Então, eu tenho que 1 está para 0,005, assim como x está para 15. Multiplicando aí, nós temos que x é igual a 15 dividido por 0,005. Isso daqui vai dar 3.000. 3.000 o quê? Milímetros, porque essas medidas aqui estão em milímetro. Aí ele pergunta em metro, né? A pergunta... Em metros, ó, está marcadinha aqui no texto. Ele quer a resposta em metros. Então, transformando milímetros em metros, 3 metros. O último exercício é sobre um trapézio, tá bom? E eu vou desenhá-lo aqui. Em um trapézio cujas bases medem 8 e 12 centímetros. Então, eu tenho um trapézio que a base menor mede 8 e a base maior mede 12 centímetros. A gente tem aí no enunciado que a altura desse trapézio vale
10 centímetros. Você pode marcar a altura aqui dentro ou aqui fora, tá bom? Vocês escolhem. A altura é a diferença não, é a distância entre as duas bases. Essa distância é de 10 centímetros. Qual a distância do ponto de encontro das diagonais? Então, aqui eu ainda tenho que fazer as diagonais. Vou traçar as duas diagonais desse quadrilátero. Esse quadrilátero é um trapézio. Ele quer saber qual a distância do ponto de encontro, vou chamar esse ponto de E aqui. Qual a distância desse ponto de encontro até a base maior? Então, eu tenho que achar esse tamanho aqui. A distância do ponto de encontro das diagonais à base maior. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui de X. Muito bem. Vamos dar os nomes aqui nos vértices desse trapézio. A, B, C, D. E o ponto E, o ponto de encontro. Eu tenho que achar aí figuras semelhantes. Então, vocês podem ver que aqui, que eu vou pintar de amarelinho, nesse triângulo, é igual aqui embaixo. Eu tenho ângulos OPV. Muito bem. Se eu tenho paralela, paralela e uma transversal, eu tenho que aqui é igual a esse daqui, ângulos alternos internos. Então, através desses dois ângulos, consequentemente, os outros dois aqui também serão iguais, eu tenho um triângulo aqui em cima que é semelhante ao triângulo aqui de baixo. Então, eu posso dizer, pelo caso fundamental da semelhança, que é o caso A, que o triângulo ABE é semelhante ao triângulo CDE, ok? Você pode, se você quiser, fazer um esboço aí dos dois triângulos, para você não se confundir. Então, a gente pode desenhar os dois triângulos na mesma posição. O pequeno eu vou deixar naquela posição mesmo, o ABE, e o maior eu vou trazê-lo aqui, ó. Vou deixá-lo na mesma posição do pequeno. Então, o E eu vou puxar aqui para baixo. O A, ele é congruente ao C, então, eu vou pôr o C aqui. Ângulo vermelhinho aqui, né, gente, ó. O ângulo A na mesma direção do ângulo C. O ângulo aqui, OPV, na mesma direção. E o ângulo B, ele é correspondente e congruente ao ângulo D. Agora, eu marco o AB vale 8, o DC aqui, o CD vale 12, olhando lá na figura lá em cima. Eu sei que a altura aqui mede X, eu tenho que fazer uma correspondência aqui com essa altura. Veja bem, se os triângulos são semelhantes, eles têm os lados proporcionais e as alturas também serão proporcionais. Veja bem, essa altura aqui, ó, que eu quero nesse triângulo pequenininho, o que que ela é? Ela é o 10, que é tudo, menos x. Então, esse pedacinho aqui vai ser igual a 10 menos x. É o que eu vou marcar aqui, 10 menos x. Então, indo do pequeno para o grande, eu tenho que 8 está para 12, assim como 10 menos x está para x. Multiplicando aí, você vai ter uma distributiva aqui, não se esqueça, 10 menos x. Então, vai ser 8x é igual a 120 menos 12x. Passo 12x para cá junto com o 8, eu tenho que 20x é igual a 120. X é igual a 6. Muito bem.